Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre compreensão e interpretação textual. É um tema que a gente tem falado bastante, né? Desde nossa primeira aula, a gente tem falado sobre compreensão e interpretação textual, a diferença deles, o que que é um, o que que é outro. Mas agora a gente vai estudar mais especificamente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que compreender o sentido do que significa texto. O que que é um texto? A gente já tem falado bastante sobre isso, e texto pode ser uma imagem. O texto, ele é uma unidade que tem um significado. Então, uma imagem pode ser um texto, uma placa de trânsito é um texto, uma tirinha é um texto, uma frase é um texto. Então, são textos que podem ser orais ou escritos e que têm uma intencionalidade. Geralmente, os textos têm a intencionalidade de se comunicar, de passar uma determinada informação. O texto, então, tem a intenção comunicativa. O contexto é aonde está inserido o texto. Por exemplo, uma propaganda. Uma propaganda, é um texto, certo? É um texto da tipologia expositiva, não é verdade? Então, esse texto está dentro de um contexto, num contexto midiático e de um contexto de tentar convencer as pessoas a comprar algo. Então, o contexto sempre está ligado ao texto e vice-versa. Então, um texto faz sentido através do contexto. Então, para compreender e mais ainda para interpretar um texto, o contexto está muito relacionado e tem grande relevância. Então, todo texto está engendrado, ou seja, está durante o tempo todo ligado a um contexto. Então, imagens podem ser textos, tirinhas, placas de trânsito e aí tudo mais. A gente tem que levar bastante em consideração o que eu disse para vocês sobre conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico, que é as suas vivências, tudo que você experimentou, que você experienciou durante a sua vida, através de leitura, escrita, aulas, ensinamentos, o que você viu na TV, o que você ouviu na rádio e daí por diante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração durante a leitura e a compreensão do texto, principalmente na questão da interpretação de texto. O seu conhecimento de mundo te auxilia na compreensão e mais ainda na interpretação de um texto, é claro, se relacionando com o contexto. Lembra quando eu sempre falo sobre a escrita de vocês, que quando você vai escrever, você tem que se preocupar com o seu leitor, porque ele não tem o mesmo conhecimento de mundo que você. Então ele, às vezes, pode não entender o que você quis dizer com aquilo. Às vezes, para você está muito claro por conta do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento, das suas vivências, mas para o seu leitor não está. Então a gente tem que tomar cuidado durante a nossa escrita com relação a isso. A que tipo de interpretação a minha escrita vai levar o meu leitor a ter. Beleza? Então, a diferença entre compreensão e interpretação está na decodificação. A compreensão textual tem a ver com decodificar o que está no texto, que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto. E a interpretação consiste em saber, em inferir, em concluir coisas a partir do que está escrito no texto. Olha aqui alguns exemplos de informações que me apresentam o que é compreensão, o que é interpretação. Se eu leio num texto assim, segundo o texto, ou o autor do texto diz, ou o texto informa, ou de acordo com as informações no texto, tudo isso me passa a entender que isso é compreensão. O que é diferente da interpretação de texto. Se eu leio assim, ó, é possível subentender a partir do texto. A intenção do autor, quando afirma isso, não está no texto. São as minhas interpretações, as minhas inferências. Conclui-se, por exemplo, também é um exemplo de informações que tem a ver com a interpretação textual. Então, interpretar um texto e compreender um texto tem a ver com o objetivo também. Compreender o texto tem a ver, compreensão textual, compreender um texto tem a ver com coletar as informações que estão no texto, e interpretar o texto tem a ver com a relação desse texto com o contexto
e desse texto com o conhecimento, meu conhecimento de mundo. Então, a interpretação de texto, para ela ser bem feita, ela tem a ver com entender a ideia principal do texto, compreender os argumentos que são passados nesse texto. E aí, então, eu preciso ser capaz de não simplesmente ler um texto e entender, mas também perceber a intenção do autor, perceber a intenção do escritor desse determinado texto. Então, a interpretação tem a ver com a intencionalidade, e com o conhecimento de mundo que está engendrado ali nesse contexto, que também é chamado de contexto de situação. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente compreende um texto, mas não interpreta um texto. Lembra do exemplozinho que eu trago para vocês lá da pessoa que vende bolo? As pessoas, e aí nós, por conta das novas mídias, a gente lê muito, mas lê muito mal. A gente às vezes não compreende o que está simplesmente no texto. Então, se alguém diz que vai vender bolo amanhã às 2 horas da tarde através do WhatsApp e que o bolo vai ser de cenoura com chocolate, você perguntar lá nos comentários de que bolo esse bolo é de quê, ou quanto vai custar, ou aonde você vai vender, ou que dia eu posso comprar, é falta de compreensão textual, porque essas informações já estão no texto. Agora, a interpretação textual seria entender por que essa pessoa está vendendo o bolo, se ela sabe cozinhar ou não, e aí são interpretações que têm a ver com o meu conhecimento de mundo e com o meu conhecimento do contexto em que está inserido esse texto. Beleza? Pessoal, dúvidas, considerações, informações no fórum. Beleza? Até mais.